É para comemorar. Flamengo fecha a segunda contratação para parar o aeroporto, mas vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, toca aí meu parceiro e minha parceira. Tocou então, vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo e ó, sem folga no CT Ninho do Urubu, é dia de trabalho, nação rubro-negra. Após o Flamengo vencer a equipe do Fluminense por 1-0 no finalzinho do jogo, um gol decisivo do Pedro, o Flamengo se reapresenta normalmente no CT Ninho do Urubu com foco total na partida diante da equipe do Red Bull Bragantino, inclusive Pedro realizando a atividade completa, até porque ele foi banco na partida diante do Fluminense, por mais que ele tenha entrado e resolvido a parada para o Flamengo. O Flamengo conta também com o retorno de Bruno Henrique, a lista de relacionados, tendo em vista que ele estava suspenso em função do terceiro cartão amarelo levado diante da equipe do Santos, nação rubro-negra. É um jogo muito importante do Flamengo contra o Red Bull Bragantino. Repito, vou repetir até o dia do jogo, desde que o Bragantino foi comprado pela Red Bull, o Flamengo não consegue ganhar do Bragantino jogando nos mandos do Bragantino, né? Deixando isso aqui bem claro, até porque o Bragantino não vai jogar no Nabi Abichedi, vai jogar no Cícero, esqueci, enfim, em outro estádio, em Bragança Paulista, que o Flamengo quebra esse tabu, tá? Todos os ingressos para a torcida do Flamengo, destinados à torcida do Flamengo, nesse duelo diante da equipe do Red Bull Bragantino, foram comercializados, pessoal. Eles estavam vendendo aí R$120 a inteira, R$60 a meia entrada. Haja visto que se mete a mão no torcedor do Flamengo visitante, até que não é tão caro assim não, tá? Pelo menos, contra o Ceará vai ser 250, por exemplo, né? Não é parâmetro também, mas, enfim, né? Comparado a outros preços, a expectativa é de apoio maciço da nação rubro-negra em Bragança Paulista, em confronto tradicionalmente que impõe dificuldades para o Flamengo, que o Flamengo consiga superar essas dificuldades. O Flamengo ficará concentrado em Atibaia, amanhã treina normalmente no CT Ninho do Urubu, logo após o treinamento viaja para Bragança Paulista para esse embate diante da equipe do Red Bull Bragantino, beleza, minha galera? O negócio é o seguinte, galera, ó, Leila Pereira rebateu a declaração do BAP, presidente do Flamengo, em relação à criação da Liga, da qual o presidente do Flamengo deixa claro que não vai aceitar de forma nenhuma ganhar menos do que os seus adversários. E a Leila Pereira falou, vamos ver a hipocrisia da Leila. O que eu entendo é que o Palmeiras precisa de outros clubes para jogar. Eu jamais vou ter uma postura prepotente e dizer que o Palmeiras é o maior do futebol brasileiro, é maior que o futebol brasileiro, pois não é. O Palmeiras precisa dos outros clubes, o Palmeiras não joga sozinho. O que eu gostaria é que no futebol brasileiro os nossos clubes sejam fortes, porque só assim você valoriza o futebol brasileiro. O que você acha então, dona Leila Pereira, da gente tornar a população brasileira, né, o pessoal que pega empréstimo ainda, né, o que você acha de reduzir os juros do empréstimo que você dá para as pessoas aí na Crefisa? Afinal de contas, nós precisamos, né, de uma economia brasileira, né, melhor, que as pessoas tenham mais dinheiro. Então, o que você acha de reduzir? Vamos reduzir! A Crefisa é um dos bancos, né, que tem o maior juros do mercado para pegar empréstimo. Vamos reduzir os juros, Leila. Vamos ter uma população brasileira mais igualitária. Ué, no futebol teu discurso é esse? Aí não, né? Ah, não, na Crefisa não, porque é minha empresa e eu preciso ganhar dinheiro e que não sei o quê. Preciso ficar trilionária, né? Aí não pode. Não adianta o Palmeiras jogar com times completamente quebrados. Ué, o que adianta você
ter só clientes quebrados, então, Leila? O que não equilibra essa balança aí? Se você quer um campeonato forte que interessa ao mercado exterior, você tem que fortalecer todos os clubes. Vamos fortalecer as pessoas então, Leila. Ué, não precisa nem dar dinheiro, não. Só reduz o juro aí, ué. É uma pouca vergonha esse discurso, cara, porque é falso. Todo respeito, Leila, é falso esse discurso, cara. Eu admiro a Leila, tem uns posicionamentos que ela toma que são fortes, sabe? Acho até que é mais corajoso que vários dirigentes do futebol brasileiro. Agora, esse tipo de conversa aí, história pra boi dormir. História da carochinha. Tô saco cheio de história da carochinha. O Flamengo de forma nenhuma tem que ganhar menos que os outros clubes do futebol brasileiro. O Flamengo é um fenômeno sociocultural, futebolístico do Brasil. Como é que pode, né? Esse tipo de história da carochinha. Acho que chegou a entrega aí, produção. Tô finalizando o estúdio aqui. Palavra-chave é lua. Entendeu? FIFA avalia país do Oriente Médio como sede da Copa do Mundo de Clubes 2029. Clubes querem o Mundial a cada 2 anos, tá? Mas a entidade teme conflito com UEFA e impacto no calendário. Quem quer é o Real Madrid. Real Madrid ficou puto, né? Porque perderam e tomaram a pancada do PSG. É um título que eles não possuem, é um título que será disputado em 4 anos, e o Real Madrid faz pressão na FIFA, tá? Para que o torneio seja realizado a cada 2 anos. E a FIFA tem a intenção de colocar esse torneio no Catar, no Oriente Médio. Até porque o Catar, né, já sediou Copa do Mundo, mundiais de clubes recentes, enfim, eles querem esse torneio lá no país deles, que é um torneio que, de certa forma, ainda não foi. Ele é um torneio novo, né? Então, não foi ainda realizado lá. Pessoal, negócio é o seguinte, meus amigos. O maior jornalista que cobre transferências no mundo, o italiano Fabrizio Romano, trouxe a informação que o Flamengo fechou o contrato com Saúl, do Atlético de Madrid. Depois de conversas com o jogador, Saúl chegou a um acordo verbal com o Flamengo e José Boto convenceu Saúl a se mudar para o futebol brasileiro, minha galera. Então, Flamengo, segundo informação do grandíssimo Fabrizio Romano, acertou a contratação do Saúl, que atualmente é jogador do Atlético de Madrid, estava emprestado a um clube da Turquia, né, o Trabzonspor, né, Saúl Ñíguez, ele é espanhol, tem 1,84 de altura, 30 anos de idade e é um meio-campista, no melhor sentido da palavra. Ele faz ali todas as funções de um meio de campo, tá? Ele tem contrato com o Atlético de Madrid até o meio do ano que vem, de 2026. Entretanto, está desvalorizado no mercado, tá? Já foi jogador do Sevilha, já foi jogador do Chelsea, jogou, aliás, com o Jorginho no Chelsea, recentemente esteve no Raio Vallecano, tá? Quer dizer, lá atrás, na temporada 2014-2015, esteve no Raio Vallecano e o Flamengo teria fechado um contrato com o Saúl. Entretanto, após a publicação dessa informação do Fabrizio Romano, o Flamengo soltou uma nota oficial. Rapaz, olha, o Flamengo tem que parar com isso.
Essas notas oficiais... Olha, rapaz, eu conheço as pessoas que trabalham na comunicação do clube, são pessoas, assim, excepcionais, tá? Mas, na minha opinião, o Flamengo tem que parar de nota. É nota pra tudo. Tem muita nota. E foi uma dessas notas, inclusive, que estourou a crise que viveu o Flamengo nas últimas 2 semanas, do problema do Pedro, porque foram desmentir o Mauro César. O Mauro César, a priori, ele só é publicar informação, e aí, publicando informação, não foi, é mentira. Eles lá dentro, não é mentira que o Mauro César é um cara de enorme credibilidade, mas lá dentro eles mesmo, não é verdade, coisa e tal. Agora, quando saia os prints, aí fica... mas pode manipular. Tá, gente, mas não é manipular, pela madrugada. A gente sabe da credibilidade de informação do jornalista. E aí, o Flamengo criou uma crise em função, deu uma nota oficial. Tá? Não sei de quem está partindo essas decisões de ficar soltando um monte de nota. O Flamengo soltou outra nota, tá? Depois desse anúncio do Fabrício Romano, que o Pedro seria jogador do Flamengo. Tá aqui. Diante do volume recente de especulações durante a janela de transferências no Brasil, o Flamengo reafirma que só irá se manifestar sobre vendas ou contratações quando as negociações estiverem concluídas. Como de costume, qualquer informação oficial será divulgada pelos canais do clube, Flamengo TV, site e redes sociais. Só que, gente, a gente sabe que não funciona assim. Uma pessoa que trabalhava no Flamengo até no passado, ela chegou para mim e falou: esse negócio de jornalismo vai acabar. Quem agora é tudo clube que traz a informação, não precisa mais. Mas o clube ele só vai trazer a informação que lhe convém. Né? Quem vai trazer as outras situações são os jornalistas. Então, tem essa situação, tem essa questão também. E aí, meus amigos, o que acontece é o seguinte, o que as pessoas precisam entender é o seguinte: o Flamengo solta essa nota porque o GE, os grandes jornalistas, e eu também apurando algumas situações, aliás, melhor dizendo, pessoas do Flamengo, em off, procuraram jornalistas para dizer, depois da derrota contra o Santos, para dizer, olha, acertamos aqui com o Carrascal, tá fechado. As pessoas naturalmente conferem as fontes, coisa e tal, e vão lá e trazem informação. Carrascal tá fechado. Tá? Trouxe a informação, beleza. Acabou que saiu no portal russo lá. Ih, Pedrão, deu ruim. Deu ruim o quê? Não tá fechado, não, tá faltando detalhe, coisa e tal. Aí a torcida cai em cima. Mas esse boto e coisa e tal não acerta nada. Aí vem o Fabrício Romano, que é simplesmente o top 1 no mundo de trazer informação de mercado da bola. Vem e traz a informação que o Flamengo acertou a contratação do Saúl, espanhol. Aí o Flamengo prontamente solta uma nota, porque se depois não vem, vai sobrar para quem? Vai sobrar pro Boto. Aliás, já tá sobrando pro Boto. Por quê? Porque a janela do Flamengo é ridícula. O Flamengo ganhou dinheiro do Gerson, o Flamengo ganhou dinheiro do Alcaraz, o Flamengo ganhou dinheiro do Mundial, deve entrar o dinheiro do Wesley daqui a pouco, que vai vender. Tem até hoje para dar resposta, se vai ou não, senão a Roma vai sair do negócio. Tem as outras transações que indiretamente o Flamengo ganha também, em função de ter percentual de atletas. E não traz ninguém. A habilidade do Boto no mercado está sendo colocada em xeque no mercado e gerindo o vestiário também. Né? Porque o pessoal estava meio bolado com ele lá. Viu? Então o Flamengo solta essa nota de forma para vamos, mas eu acho que só piora. Tá? Acho que só piora. Pessoal, Adriano Imperador usou as redes sociais para apoiar o Pedro após o gol do atacante diante da equipe do Fluminense. Ele postou no seu Instagram aquela foto, aquela famosa foto de Adriano Imperador escrito
que Deus perdoe essas pessoas ruins e do outro lado tá lá Pedro, Jesus é o suficiente. Enfim, o Pedro é um grande fã do Adriano Imperador, certamente ele se inspirou no Adriano Imperador para trazer essa frase, né? Jesus é o suficiente. Lógico que não é uma frase do Adriano, a do Adriano é outra, mas são frases religiosas e o Adriano foi lá e publicou, né? Apoiando, dando esse apoio ao Pedro, beleza? Pessoal, Marcos Braz, através das redes sociais, publicou uma foto com Usain Bolt com a bandeira da Estação Primeira de Mangueira e botou assim: esse era rápido. Ô, Marcos Braz, deixa eu falar um negócio pra vocês. Isso aí só escancara quando o cara aproveita de uma crise ou então de uma situação de que o Flamengo tá com dificuldade na janela e publica esse tipo de coisa. Ele só mostra que ele não gosta do Flamengo, ele gosta muito mais dele mesmo, ele tá muito mais preocupado com o dele, porque isso aí já era esperado, né? A partir do momento o Flamengo vai sofrer uma turbulência na temporada, é impossível o Flamengo não sofrer, e ele vai lá, eu não vou falar isso aqui porque aí vai cair bem pra mim, porque as pessoas, a maioria das pessoas, pô, que saudade do Marcos Braz e coisa e tal. Marcos Braz, de fato, tem um papel significativo na história do Flamengo. Entretanto, a gente precisa lembrar que o Marcos Braz foi responsável pela contratação do João Lucas, que nunca deu certo no Flamengo, foi responsável pela contratação do Gustavo Henrique, o zagueiro, do Pedro Rocha, do Isla, do Bruno Viana, do Kennedy, do Pablo, que está aí até hoje encostado, ganhando um salário altíssimo, é a contratação do Marcos Braz, o Marinho, o Cebolinha, que o pessoal reclama, que é isso, que é aquilo, o Michael, que voltou e que não está arrumando nada, né? O Alan nem vou falar porque ele tá dando a volta por cima. Carlinhos, que não arrumou nada. Alcaraz, que foi vendido, né? O Flamengo teve que assumir o prejuízo. Então assim, gente, isso aí tá parecendo, sabe do quê? Termina o relacionamento. Aí, meu amigo, você só lembra das coisas boas. Pô, mas era isso, mas era aquilo, mas era isso, mas era aquilo. Mas dava uma porcaria já. Até mordida na virilha tava tendo. Então, assim, não é porque o Boto tá horroroso na janela que a gente tem que... Os dois são ruins, na minha opinião. O Flamengo merece mais profissionalismo que isso, em função do tamanho que o Flamengo tem pro futebol brasileiro e para o futebol mundial. Pelo menos é o que eu penso. Aliás, o Flamengo está apurando internamente a origem do documento falso lá da contratação, porque estão analisando a chance de ter havido uma sabotagem no Flamengo, falsificado o documento, enviado para o jornalista, no caso do Thiago Asmar, enganado o jornalista para jogar mais pressão ainda no José Boto. Tá? Existe essa situação, beleza? Pessoal, faltam apenas alguns detalhes finais para acertar a venda do Wesley, tá? Do Flamengo. O brasileiro já fechou um acordo salarial com a Roma por 4 anos, tá? Vai ter uma reunião hoje à noite e aí amanhã de manhã eu trago a informação para vocês sobre o Tati Castelhano. Muito difícil, tá? Muito difícil trazer esse jogador. Tá em alta na Lazio. A possibilidade de contratação não é grande nesse momento, tá? Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações negras.